tudo bem? Eu sou a professora Aline. Vamos agora falar sobre o livro Brincar é Coisa Séria, da Teresa Cristina Rego. É um livro muito interessante, é um livro muito gostoso de aprender. E vamos lá trabalhar essa questão tão importante, porque brincar não é brincadeira não, brincar é coisa séria, né? Vamos lá. A Teresa Rego, ela é pedagoga pela PUC, que é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1988. Depois ela fez mestrado em História e Filosofia da Educação pela Universidade de São Paulo, em 1994. Ela tem doutorado em Psicologia da Educação pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado pela Universidade Autônoma de Madrid, de 2007 a 2008, tá? Então, ela tá aí no meio acadêmico, é pesquisadora, ela é docente, ministra aula para graduação, para pós-graduação, na Faculdade de Educação da USP, nas áreas de Psicologia, Educação, Sociologia, né? E ela tem esse livro de 1992, Brincar é Coisa Séria, né? Que ela vai dizer que brincando a criança ela se conecta com o mundo, então ela se relaciona com o mundo, ela percebe esse mundo, porque a brincadeira vai auxiliar a criança a descobrir o mundo e brincando ela pode resolver problemas, né? Essa necessidade de brincar, ela é universal e é uma forma de comunicação da criança com o próprio mundo, né? Então, a gente pode ter aqui como exemplo o faz de conta. Quando a criança brinca de faz de conta, ela está se conectando com as regras da sociedade, ela está se conectando com a forma que o mundo é organizado. Então, imagina, a criança, ela chega aqui nesse mundo e ela não sabe como nada funciona, né? Ela não tem noção do funcionamento, do que pode, do que não pode. E aí, brincando, ela vai aprender sobre isso. Então, brincando de faz de conta, ela vai entender sobre as questões da medicina, sobre as questões de uma escola. Ela pode entender também sobre as questões de como funciona uma ida ao mercado. Então, esse faz de conta, ele vai proporcionar todas essas relações, né? E aí, ela vai se conectando com o mundo. Então, ela nasce, ela não está conectada e ela vai precisar fazer relações, se conectar, entender o que é certo, o que não é, como ocorre, como não ocorre, né? Então, há essa necessidade de brincar. Brincar é universal. Toda criança brinca, mas a forma de brincar não é universal, né? Mas essa necessidade de brincar é universal. E é uma forma de comunicação mesmo, né? A brincadeira, ela pode ser um espaço para promover avanços, né? Então, vamos agora já tratar desse primeiro tema aqui do nosso resumo, né? A brincadeira pode ser um espaço para promoção de avanços. Então, brincando, a criança, ela vai se desenvolver, né? E ela vai avançar. E o professor, ele pode, então, trabalhar de maneira intencional, sistematizar esse brincar. E brincando, a criança, ela vai ampliar o modo de ver, de pensar, o modo de conhecer a realidade, tá? Então, assim, a criança, ela se desenvolve, ela descobre conceitos, ela representa seu pensamento, ela vai se expressar, ela vai se socializar, ela vai desenvolver habilidades motoras, ela vai reciclar suas emoções, né? Então, assim, ela vai expressar aquilo que ela tá pensando, aquilo que ela tá percebendo, como ela tá enxergando a sociedade, as questões do entorno dela, né? E ela vai desenvolver habilidades que são habilidades motoras, ela vai desenvolver emoções e esse brincar, ele é sério. Ele não é uma questão que não é necessária, que não trabalha com essas questões do desenvolvimento. Então, se ele desenvolve, ele é algo que é sério e precisa ser garantido, né? É um direito da criança, ela tem que brincar, ela precisa brincar e precisa brincar dessa maneira intencional e sistematizada, né? No livro, a Teresa, ela vai mencionar também Piaget, ela vai mencionar Vygotsky, e aí ela vai falar um pouquinho sobre essa questão do Piaget, né? Como que ele vai apresentar ali o jogo, a brincadeira, e vai falar que essas questões vão enriquecer o desenvolvimento intelectual, né? Então, quando ele traz as regras do jogo, ele vai falar como que a criança, ela está dentro dessa sociedade, né? E aí ele traz aspectos da anomia, que é a ausência total de regras e não compreende as regras, a heteronomia, que é quando a criança percebe, né, que ela acredita que as regras, elas estão ali na sociedade e não podem
sofrer alterações, que elas são daquele jeito e precisa cumprir daquele jeito, até chegar então na autonomia, que é quando se percebe que as regras elas são discutidas, dialogadas, elas podem ser mudadas, elas podem ser alteradas, né? Então, essa questão é trazida por esse autor, né? Para Vygotsky, a gente vai ver que por meio dessas atividades lúdicas, né, inclusive o brincar é a atividade principal da criança, né, quando ela está ali na infância, né, e ela vai recriar o mundo através do brincar. Brincando, ela vai recriar o mundo, ela pode fazer de conta é uma brincadeira também, né, que ela vai compreender como funciona a sociedade, as relações ali, como que elas perpassam, né. E ela vai mencionar também, né, a autora, quando traz, então a Rego, quando traz o Vygotsky, ela vai mencionar que para ele, quando a criança brinca, ela também avança na sua zona de desenvolvimento real e proximal, né? Naquilo que a criança já consegue fazer sozinho, que é o desenvolvimento real, e o proximal, que é aquilo que ela faz com ajuda, né? E que ela vai precisar do parceiro mais experiente, que pode ser o amigo, pode ser o professor também, então ela precisa dessa mediação para que o desenvolvimento proximal se torne o desenvolvimento real ali, né? Então, e aí para Vallon, a autora vai falar um pouquinho sobre as questões da afetividade, que brincando tem essa relação com a afetividade e esse lúdico, né, essa questão do brincar, do prazer, vai ser algo que vai proporcionar uma estratégia para o professor para conseguir a aprendizagem, né? Então, o professor precisa utilizar do brincar desse modo sério, planejado e sistematizado, né? E aí nós vamos entrar, então, para o tema da brincadeira, que é uma imaginação, pode ser uma imaginação que direciona a realidade, né? Então, quando a gente tem ali o faz de conta para o Vygotsky, o jogo simbólico para o Piaget, a gente vai ver que há uma ponte entre o real e a imaginação, aquilo que é imaginado, né? O brincar de faz de conta, ele vai ser essa ponte, ele vai possibilitar isso. E o professor, ele pode proporcionar diversas atividades nesses momentos, né? Então, ele pode proporcionar diversos cenários para a criança brincar de faz de conta, diversos recursos, brinquedos, materiais, para que ele possa enriquecer essas atividades da criança, né? Esse brincar da criança. Então, também fazer visitas fora da instituição escolar, ir para um mercado, visitar um zoológico, visitar uma loja, tudo essas visitas vai enriquecer o faz de conta da criança. E quando o professor percebe que esse faz de conta ele está se repetindo muito, a criança ela está fazendo várias vezes da mesma forma, ele precisa fazer uma certa intervenção, uma certa mediação, para que haja transformação nesse faz de conta também, né? E desenvolvimento. E aí, brincando também, a criança ela vai passar a ter mais autonomia, a ser mais autônoma, a conseguir pensar melhor, a relacionar melhor as questões do mundo externo a ela, né? Que ela está se apropriando desse mundo e dessa forma de se conviver, da cultura que ela está fazendo parte, ela está se apropriando desses aspectos culturais, né? Então, com o brincar, o aprendizado ele tem uma possibilidade de ser prazeroso, de ser algo que gera necessidade da criança, desejo, que ela queira fazer, que ela queira brincar, né? E aí, esse brincar, ele precisa sempre ter significado. Por isso é importante o professor se aproximar da criança, entender, ouvir, dialogar, para perceber a forma que essa criança brinca, porque o brincar, ele não é, como a gente disse, apesar de todas as crianças brincarem, ele não é universal, né? Ele é cultural, então, de acordo com cada região, com cada turma, né, também a gente pode até pensar assim, vai brincar de uma forma, né. E o professor, ele apresenta situações desafiadoras de aprendizado por meio do brincar. Então, ele precisa desafiar a criança, né, para que ela aprenda, para que ela se desenvolva, e para isso ele pode utilizar o brincar, né. E aí a gente já entra então no outro tópico, que é brincar é uma necessidade da criança, uma forma de interagir com o meio social. Então, assim como o adulto precisa trabalhar, né, a criança ela precisa brincar. E aí, com esse brincar, ela vai se interagindo.
E o adulto, o professor, né, ele precisa proporcionar diversas formas de brincar. Brincar com o colega, brincar sozinho, brincar com o próprio adulto, né, com o próprio professor, brincar em diversos lugares da escola, né, não só ficar restrito a um ambiente, a uma forma, a um brinquedo, mas as diversas formas, né. Então, brincando, a criança se socializa e passa a compreender melhor esse mundo que ela vive. Porque ela vai ter esses relacionamentos com o outro, vai ter que negociar sentido, né? Se ela vai brincar de faz de conta, como que vai ser aquela brincadeira naquele momento? Ela vai ter que negociar. Às vezes o amigo quer ser o médico, né? O amigo não quer ser o paciente, ou o amigo não quer ser o professor, quer ser o aluno. E aí vai se socializando também, né? Aprendendo a também lidar com conflitos enquanto está brincando ali, né? O brincar nos humaniza, auxilia na linguagem, que é um instrumento de comunicação e de como nos relacionamos com o mundo, né? A linguagem, ela é um ato importante e pode ser brincante também, tá? Então, brincando, a criança, ela vai utilizar a linguagem e ela vai interagir com o meio social, percebendo os funcionamentos, né? Desde a linguagem até o funcionamento das regras também, tá? E daí nós entramos, então, no tópico brincadeira, capacidade de modificar a realidade, dando um novo sentido e adquirindo novos significados, né? Então, a criança, brincando, ela vai ampliar a sua observação, aquilo que ela está enxergando, aquilo que ela não está enxergando. Ela vai ampliar a sua concentração, ela vai ampliar a sua percepção, a sua hipótese e a sua capacidade de análise. Então, ela tem uma capacidade de análise, mas aí com a brincadeira ela vai ampliar todas essas questões, né? E ela vai passar a desenvolver habilidades que auxiliam na modificação da realidade, né? Uma educação precisa modificar a realidade, precisa modificar o sujeito, precisa ser uma educação que transforma. E brincando a criança vai fazer isso. Então, olha quantas coisas, né, já foi trazido pela autora para nos embasar de que brincar é sério, né? Brincar é necessário, é sério e precisa ser garantido ali na educação, né? Então, assim, brincando, ela vai dando novos sentidos e possibilitando, e a criança vai ser possibilitada de ter de atribuir novos significados, né? Para tudo aquilo que ela percebe no mundo, na sociedade, enfim. A autora também vai dar um destaque para o Vygotsky, né? Ela menciona ali Piaget, Vallon, Vygotsky, mas aí depois, no decorrer do livro, ela vai dar um destaque para o Vygotsky, né? Que também tratou dos aspectos culturais. Então, a teoria dele, nós sabemos que é denominada de teoria histórico-cultural, né? Que valoriza a cultura e essa cultura nesse processo histórico, né? De um sujeito que é histórico, que traz em si questões culturais que foram ali perpassadas pelo tempo e que estão ainda sendo construídas e sempre serão, né? E a brincadeira, ela vai dizer, né, de acordo com o Vygotsky, que está relacionada com a imaginação, né, com os aspectos da imitação, né, com esse aspecto de percepção desse mundo. E brincando, a criança percebe essa realidade e ela entende o funcionamento. Então, o professor, como prática pedagógica, precisa possibilitar esse brincar, né? Então, essa questão é trazida em vários momentos no livro, né? De que ela precisa brincar e com elas, e aí precisa ensinar a brincar também, né? A criança, ela brinca, mas o professor pode aprimorar essa brincadeira, né? Pode trazer brincadeiras diferentes para que haja mudanças ali no brincar e não fique sempre da mesma forma. A criança gosta das diversidades, né? É importante considerar que a escola, ela é um espaço que atende a criança em todos os níveis, né? E aí, assim, mais do que transmitir conteúdos, não é isso, não é o defendido, não se deve pensar dessa forma, né? Mas aí a autora vai dizer, deve possibilitar que a criança brinque. Então, olha, professora, é como se ela dissesse, olha, professor, não fique pensando em transmitir conteúdo, mas deixa a criança brincar, porque brincando ela vai aprender mais do que com essa transmissão desse conteúdo, né? Então, brincar é um direito e é um aspecto da constituição da saúde da criança. A criança precisa brincar. E aí, então, esse brincar vai ter essa participação da criança, ela vai ser ativa, porque se ela está fazendo algo que é da necessidade dela, algo que ela gosta, e aí ela vai conseguir, então,
participar e ser ativa ali nessa atividade, né? Então, a escola, o professor vai trazer situações, problemas desafiadoras, né? Com atividades que sejam necessárias e possíveis de serem realizadas. Então, é sempre necessário considerar o desenvolvimento proximal da criança. Aquilo que ela vai conseguir fazer, o desenvolvimento real, aquilo que ela já faz sozinha, o proximal, aquilo que ela faz com ajuda, mas aquilo que ela faz com ajuda, né? Porque às vezes são oferecidas situações, problemas desafiadoras que mesmo com ajuda a criança não vai conseguir fazer, né? E não é uma situação que o adulto faça pela criança, que o professor faça, mas é uma situação que a criança vai conseguir fazer, né? Então é necessário trazer essas situações, problemas e com atividades que sejam necessárias e também possíveis de serem realizadas, né? Considerando que cada criança ela tem um ritmo de atividade que deve ser significativo, tá? Para essa própria criança. E o professor deve considerar a criança por ela mesma, né? O seu próprio avanço. E não ficar comparando, medindo com as demais crianças, né? Mas aquilo considerar que era desenvolvimento proximal, passou a ser real, quais os avanços que essa criança teve, né? Então, tanto brincar quanto brinquedo precisa transformar, precisam desse desafio, né? E a escola, ela não deve ter um dia para o brinquedo. A autora vai enfatizar isso, porque brincar é todo dia, né? Então, essa questão de separar apenas um dia na semana, né? Então, a gente vê muito comum, nas sextas-feiras é o dia do brinquedo, mas essa questão deve perpassar todos os dias, porque a criança ela precisa brincar. Faz parte do desenvolvimento dela a brincadeira, né? E aí, então, a gente tem o tópico, a brincadeira e o desenvolvimento cognitivo, social e cultural, né? Brincar é uma necessidade de vida. Brincando, a criança passa a se desenvolver. Por quê? Brincar é todo dia, é cotidiano, né? Então, assim, diferente do passado, as crianças vão brincar atualmente, né? Então, a gente vai ter diversas brincadeiras. Então, por exemplo, no Como Faz de Conta, a gente vê surgindo elementos que antigamente não surgiriam. A selfie, o computador, o celular. Então, são questões que elas vão sendo trazidas ali nesse âmbito, porque esse brincar também está relacionado ali com essa sociedade, né? Com a diferença, no passado se brincava de um jeito, agora se brinca de outro, né? Então, a gente tem essas questões também, tá? Precisa reconhecer, então, o brinquedo como dotado de fortes valores, né? Valores nacionais, valores também... Nós temos os valores tradicionais ali, as brincadeiras tradicionais, né? O que foi trabalhado ali. E a criança, ela vai resgatando os sentimentos da vida adulta, brincando, né? E ela vai se manifestar em todas as culturas. E a sua linguagem deve ser compreendida por todas as pessoas nesse brincar, né? Então, brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e para o desenvolvimento da autonomia. Da criança se conhecer suas necessidades também, o professor ir percebendo, né? Então, o brincar, ele exige concentração, desenvolve iniciativa, desenvolve imaginação, possibilita a ampliação da criatividade, né? Do intelecto, do corpo, do humor e contribui para o desenvolvimento, como mencionado no título do tópico, da identidade e dessa autonomia, né? Então, assim, com os jogos, as crianças, elas vão transitar, né? Então, elas vão aprender, elas vão vencer diversos conflitos, diversos desafios, e aí ela vai participando, ela vai aprendendo, ela vai brincando junto, né? Tendo esse jogo como o jogo e a brincadeira como um aspecto que vai facilitar, vai possibilitar esse desenvolvimento, né? E o professor, então, ele precisa compreender que a ludicidade pode e deve ser utilizada para a aprendizagem da criança, né? Então, ele precisa entender, o professor precisa entender a importância do brincar, né? Ver que o brincar é uma coisa séria, garantir esse brincar, de certa forma, e lutar por ele, né? Se na instituição não for possibilitado, ele precisa lutar por esse brincar, por momentos de brincar, a criança precisa brincar, né? E tendo nele todas essas questões que foram trabalhadas, né? E assim, é importante, então, ressaltar, né, que brincar é muito sério, né? E a autora, ela vai trazer isso
no livro todo e vai trazer essa defesa desse brincar e nessa possibilidade de garantia desse direito desse brincar, tá? Bom, então é isso. Qualquer dúvida é só retomar ao resumo e bons estudos.